Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros da Sorocabana e o leito negro das rodovias cantam alto a canção do progresso. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 26ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. Antes de iniciarmos os trabalhos, gostaria de solicitar aos vereadores e aos presentes que desliguem seus celulares para não atrapalhar o andamento da presente sessão. Consulta o plenário quanto à dispensa da leitura da ata da sessão anterior, artigo 159 do Regimento Interno. Quem for favorável à dispensa permaneça sentado, quem for contra a dispensa fique em pé. Dispensada a leitura da ata da sessão anterior por unanimidade. O senhor secretário fará a leitura do expediente do dia. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de pedir a inclusão da moção número 80, de congratulação às educadoras que ganharam o prêmio da educação inovadora, que tivemos a sessão solene aqui na sexta-feira. Consulta o plenário sobre a inclusão da moção. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. A moção será incluída, vereador. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu queria comunicar a Vossa Excelência e aos nobres companheiros que eu fui indicado como líder do bloco da oposição e queria, neste momento, fazer a entrega do ofício para Vossa Excelência.
Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Conchas, conforme dispõe o artigo 58 e seus parágrafos, os vereadores abaixo assinado que formam um bloco parlamentar vêm perante Vossa Excelência indicar o vereador Emerson José Fechner como líder deste bloco. Conchas, 7 de outubro de 2013, vereador Emerson José Fechner, vereador Miguel Jorge Mir Neto e vereador Rodrigo Garcia Lerantovski. O senhor secretário fará a leitura do expediente do dia. Requerimento 077/2013, de autoria do vereador Emerson José Fechner. Requer que o Poder Executivo Municipal informe se a ex-conselheira do Conselho Tutelar, Elaine, recebeu algum tipo de direito trabalhista quando deixou de fazer parte do referido Conselho. Em caso positivo, informar quais foram, bem como enviar cópia dos documentos. Requerimento 078/2013, de autoria do vereador Miguel Jorge Mir Neto, requer que o Poder Executivo Municipal envie relação de todos os veículos tipo táxi sujeitos à Lei Municipal 1028/2009, bem como relatório individualizado se os mesmos estão cumprindo o artigo 4º, inciso 6º e o artigo 13 da referida lei. Requerimento 080/2013, de autoria do vereador Ademir Simão, requer do Poder Executivo informações sobre o bairro Estância Cristal, se o mesmo é loteamento particular ou público e se é permitido o acesso ao loteamento do senhor Darcy Alves. Moção de congratulação 076/2013, a Associação de Proteção Animal Conchas, APA, a Prefeitura Municipal de Conchas e todos os voluntários pelo mutirão de castração realizado em nossa cidade, de autoria do vereador Luiz Antônio Neder Filho. Moção de pesar 077/2013, a família da senhora Iracema Chaguri Zacarias, de autoria dos vereadores Ademir Simão e Luiz Antônio Neder Filho, e subscrita pelos demais vereadores. Moção de pesar 078/2013, a família da senhora Darcy Mariano Caprioli, de autoria do vereador Miguel Elias Chaguri, e subscrita pelos demais vereadores. Moção de pesar 079/2013, a família da senhora Maria Benedita Caprioli, de autoria do vereador Darciso Aparecido Capelari, e subscrita pelos demais vereadores. Indicação 190/2013, de autoria do vereador Luiz Antônio Neder Filho, indica ao Poder Executivo Municipal que coloque uma lixeira à Rua Minas Gerais em frente à bicicletaria. Indicação 196/2013, de autoria do vereador Miguel Jorge Mir Neto, indica ao Poder Executivo Municipal a instalação de semáforos em nossa cidade. Indicação 197, de autoria do vereador Miguel Jorge Mir Neto, indica ao Poder Executivo Municipal a colocação de um banco no ponto de táxi da Praça Tiradentes. Indicação 198/2013, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Lerantovski, indica ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de comprar uniformes para todos os alunos da rede municipal. Indicação 199/2013, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior, indica ao Poder Executivo que efetue reparos e manutenção nas estradas do bairro Varzião. Indicação 0200/2013, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior, indica ao Poder Executivo que realiza a operação tapa-buracos na rua Francisco Serraino. Indicação 0201/2013, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior, indica ao Poder Executivo que efetue a operação tapa-buracos na rua Luiz Sartori. Indicação 202/2013, de autoria do vereador Eugênio Luiz de Oliveira, indica ao Poder Executivo a restauração e limpeza de 3 mata-burros existentes na estrada Quirigos, bairro dos Binos, ao Bom Retiro. Indicação 0203/2013, de autoria do vereador Eugênio Luiz de Oliveira, indica ao Poder Executivo que efetue a manutenção das manilhas do córrego da estrada Quirigos, bairros dos Binos e Bom Retiro. Indicação 0204/2013, de autoria do vereador Miguel Elias Chaguri, indica ao Poder Executivo que disponibilize placas indicativas de direção no centro da cidade para os bairros adjacentes da área urbana.
Indicação 0205-2013, Miguel Elias Chagures indica ao Poder Executivo a aquisição de um novo presépio para a praça do distrito de Juquiratiba. Temos ainda, senhor presidente, a moção 080-2013, moção de congratulação às educadoras Andressa Cristina Wisnoveski Ribeiro, Adriana Vilhena, Cleide Aparecida Leite Alves, Elizabeth Pérez de Arruda e Lilian de Oliveira pela premiação do projeto Educação Inovadora, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Lerantovski. Conchas, Ministério do Exército, Conchas, 1 de outubro de 2013, o prefeito municipal, presidente da Junta do Serviço Militar de Conchas, senhor Dirley Reis, e a secretária da Junta do Serviço Militar, Terezinha Aparecida de Silva, tem a grata satisfação de convidar o senhor Miguel Elias Chagures, presidente da Câmara Municipal, e demais vereadores para a solenidade de juramento à bandeira de 50 jovens conchenses que receberão o certificado de dispensa da incorporação do serviço militar, a realizar-se no dia 18 de outubro de 2013, sexta-feira, às 10 horas, na sede da Câmara Municipal. Com a presença do primeiro-tenente Adelson Ferreira, delegado da 12ª Delegacia de Serviço Militar de Botucatu, e demais autoridades. Atenciosamente, Odirley Reis, prefeito municipal. Convido o vereador Darciso para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria externar o sentimento. Semana passada a gente até comentou que a gente pede que não acontecesse essas fatalidades, essas mortes que vêm acontecendo. Infelizmente morreram bastante amigos, amigas nossas aí. Então eu queria externar os nossos sentimentos às famílias que perderam os seus entes queridos. Então tá aí os nossos sentimentos aí. Família Caprioli perdeu a senhora Darcy, perdeu a Maria Benedita, são parentesco, tia e sobrinha, prima. Queria também comentar a respeito de umas viagens que nós fizemos para São Paulo, eu com os vereadores da base, o senhor prefeito, já algum trabalho já ali atrás feito aí, tivemos no Palácio do Governo, voltamos com conquistas, graças a Deus, para o nosso povo conchense, onde nós conseguimos com o governador Geraldo Alckmin, uma ambulância da Mercedes-Benz, foi trazido, foi na quinta-feira, inclusive foi levado o motorista, ela já se encontra no poder do município. Então eu queria fazer esses agradecimentos ao governador Geraldo Alckmin, que vem dedicando a parte da saúde aos municípios aí, onde tinha cerca de 514 prefeitos no Palácio do Governo. Todos foram beneficiados e nós fomos agraciados com essa ambulância, mais um carro-pipa e com as emendas dos nossos deputados, aproximadamente mais R$500 mil para Conchas. Então, está aí o trabalho que a Câmara vem fazendo, os vereadores e o prefeito. Então, Conchas está de parabéns aí. Queria também aproveitar a oportunidade, senhor presidente, queria fazer uma indicação verbal. Pode ser? Seria, nós tínhamos em Juquiratiba um trator e ficou um bom tempo lá. E no mandato passado foi trazido esse trator. Ele nos ajudava muito o distrito lá, onde que ele fazia serviço lá,
vai para correr água, leva um cano, enfim, material, ajudava muito os funcionários lá. E esse trator, eu queria fazer uma indicação que ele voltasse para Juquiratiba novamente com a carreta, porque lá nós temos, todos conhecem, nós temos uma carreira de árvore muito bonita, por sinal, que foi plantado no mandatozinho Miranda, qual foi o meu sogro, finado Chico Monzano, que plantou em 84. E elas são muito bonitas as árvores. E elas produzem muitas folhas, né? E na época do fruto ela produz também muito jambolão. Até no mandato passado ameaçaram de cortar. Este vereador não estava presente na Câmara, eu tinha ficado de fora. Cortaram algumas e eu peguei o carro e vim para Conchas. Me destinei à prefeitura, onde eu não encontrei a senhora prefeita, e fui até o vice-prefeito. Era o Canjica. Falei, senão tem que cortar comigo as árvores. Eu não permito. Se corta, suspendi o corte lá. Tinha alguns ignorantes que eu chamo. Cortar uma árvore maravilhosa daquela. Isso é uma carreira de árvore. São dezenas de árvores. Então, por causa da sujeira. Falei, tem um funcionário para limpar. Então, eu queria pedir para o senhor prefeito que voltasse esse trator para Juquiratiba novamente, que ele está aqui. E aqui tem mais recursos, tem mais tratores. Então, o que acontece? Os funcionários varrem as folhas, os frutos na época, joga do lado da rua, aquele monte de folha, e está com fogo. Está com fogo. Todo mundo sabe que é expressamente proibido uma queima. Então, está com fogo sem piedade. Aí fica ofendendo crianças com respiração, pessoas idosas, então, pessoas que, enfim, a sujeira entra dentro da casa. Lavam roupa, vai para o varal, a fumaça, aí o vento leva. Então, é bastante pertinente e eu gostaria urgentemente dessa volta. Ela serve para levar uma vigota de um mataburro que quebra. Enfim, eu gostaria desse atendimento do senhor prefeito para nós. Por favor, secretário, já fico agradecido da indicação. Também eu queria pedir para o senhor Orlando Zanqueta, qual tive a oportunidade hoje de viajar lá para o sítio lá, e tem uma aluna lá no fundo que não estão indo buscar, porque como eu parabenizei, a gente fez essa conquista, foi levada uma van nova para Juquiratiba, né, para buscar os alunos, e essa condução, ela é alta, mas tem uns lugares lá que está meio complicado, na estrada do Morro Azul, e que vai para o Sem Alqueires também. Então eu queria que os proprietários lá da região pediram que o senhor Orlando Zanqueta dê uma passada de máquina nesse local, porque senão não está indo buscar alguns alunos lá. Então, gostaria dessa atenção especial também para esse povo aí. Então, eu acho que seria, por hora, senhor presidente e nobres colegas, seria isso. Convido o vereador Luiz Neder para fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, público presente. Boa noite, internauta, ouvintes da Rádio Pérolas. Hoje faço uso da tribuna para comentar sobre a confraternização das professoras que eu pude participar na Escola Reineiro, que esteve presente o professor Rodrigo, o vereador Darciso também esteve presente, e parabenizar. Foi muito bom a janta que foi oferecida para os professores. Até tive a oportunidade de jantar com a esposa do meu amigo vereador Miguel Mir, excelente pessoa. E gostaria só de colocar um ponto. Das 10 professoras que eu conversei, 8 reclamaram que o prefeito não deu o ponto facultativo, né, que estaria seguindo o Estado, e que o Estado não tinha dado o ponto facultativo.
E aí elas questionaram que o Conchas agora é sistema próprio de ensino, então por que seguir o Estado? Né? Então, se tem um sistema próprio, por que não deu ponto facultativo, sendo que iria economizar com merenda, iria economizar com professores que abonaram, que teve que colocar outros professores no lugar da outra. Então, iria ter uma economia para a prefeitura se existisse o ponto facultativo e, consequentemente, iria agradar a todas as professoras. Essa foi a única reclamação que eu ouvi na confraternização lá com as professoras. Então, fica essa indicação que para o próximo recesso, né, que tiver, repense sobre o ponto facultativo. Quero comentar também sobre a enfermeira, que eu não sei por qual motivo o secretário de Saúde retirou a enfermeira Kátia do posto da Coab 3 e enviou para o posto do seminário. Então, o pessoal ali está reclamando, os moradores ali estão reclamando que essa enfermeira está fazendo falta e que a equipe de saúde ela está incompleta. Então, verificar o motivo que a enfermeira Kátia não está mais ali no posto. Né? E gostaria de saber também do secretário, por gentileza, senhor secretário, solicite o motivo que a enfermeira não se encontra mais ali no posto da Coab 3. E se vai ser colocada uma nova enfermeira ou até mesmo a própria Kátia voltaria para lá. Essa é a reivindicação do pessoal ali da Coab 1 e da Coab 3. Para constar, é o porquê da saída da enfermeira Sim. Kátia. E quando ele vai colocar uma nova no lugar. Gostaria de comentar também da Associação dos Protetores dos Animais, que eu faço uma indicação aqui. Fizeram um trabalho excelente na castração dos animais a preço de custo, né? Parabenizo em nome da Soraya Caran, da Caroline Lopes, todos os membros da Associação Protetora dos Animais, e já deixo de antemão que já está aqui nesta Casa de Lei, já está para o parecer jurídico, para nós decretarmos utilidade pública essa associação, para que possa receber uma subvenção municipal e possa fazer um trabalho muito melhor ainda, para cuidar também dos cachorros de rua, porque foi feito um trabalho para aqueles que podiam pagar. Então, os cachorros de rua ainda está esquecido. Então, já se encontra nessa casa para a gente poder apreciar, discutir e votar esse decreto de utilidade pública para essa associação. E Uma parte, sim. A palavra, vereador Miguel Mir. Eu também quero parabenizar aí aos voluntários da APA que fizeram um brilhante trabalho, correram aí com rifas, sorteios, doações e pessoas aí abnegadas. E trazer a importância disso aí, que é uma questão não só do cuidado dos animais, que é a prevenção, mas também um cuidado de saúde pública. Que a médio e a longo prazo, continuando esse tipo de trabalho e ampliando, né, a população de cachorros e de gatos soltos aí na rua vai diminuir. Então eu acho que, além de pensar nos animais, nós estamos pensando até em nós mesmos, né, resolvendo esse problema de zoonose, que são as doenças transmitidas pelos animais. E quero também deixar aí consignado total apoio a esse decreto de utilidade pública municipal, a APA, que faz jus a receber um incentivo financeiro para poder manter aí as funções e melhorar ainda mais o trabalho. Parabéns, vereador Luiz. Desde já agradeço, vereador, pelo apoio, e com certeza a população vai agradecer. Né? Quero comentar também, infelizmente comentar do falecimento da dona Iracema Chaguri Zacarias, que nos deixou na semana passada. Né? Infelizmente, uma pessoa que sempre lutou pelo município, foi diretora de escola, sempre esteve correndo atrás de recursos para o nosso município. Uma vez estive em Brasília e fui cumprimentar o Dr. Paulo Maluf, comentei que era de Conchas. A primeira pessoa que ele perguntou foi a dona Iracema Chaguri. Eu falei, olha que legal. Ele me disse, ela não saía quando era governador do meu gabinete para pedir verba para a escola dela. Então, quer dizer, foi uma guerreira, uma batalhadora. Infelizmente, perdemos uma pessoa
que representava muito para a nossa sociedade. Quero parabenizar o prefeito das novas pavimentações e solicitar também, fazer uma solicitação à mesa diretora, para verificar quais são as ruas que serão asfaltadas, né, que já foram licitadas, e as novas que estão sendo licitadas, para que nós possamos acompanhar esse trabalho e divulgar. Parabenizo o prefeito, parabéns pelas economias realizadas. Essa pavimentação foi com recurso próprio, pelo que o prefeito me disse, mais de R$1 milhão. Parabenizo o senhor prefeito por essas economias e por saber aplicar o nosso dinheiro. Quero comentar também do deputado Fernando Capês, que já está aqui, vereador Miguel. O senhor comentou do centro do equipamento odontológico. Conversei com o secretário, com o prefeito, estão de acordo, vão comprar sim o equipamento odontológico e ainda dá para comprar o equipamento oftalmológico. Então vai dar para montar 2 centros, oftalmológico e odontológico, é a verba do deputado Fernando Capês. E avisar também que o deputado está liberando mais R$100 mil para aquisição de veículos, tá? E mais uma ambulância. Quero também deixar aqui, acabei de receber essa carta do deputado Mendes Tame, no que ele me informa que ele enviou R$30 mil para obras de manutenção para o nosso asilo municipal. Então já se encontra, desde o dia 2 de outubro, liberado na Casa Civil o empenho de recursos da Secretaria de Planejamento e Assistência Regional para o Lar São Vicente de Paula do município de Conchas, conforme a solicitação 2013-99024/3, no valor de R$30 mil. Então fica aí agora a cargo do pessoal lá do Ariovaldo, a verificar o que precisa ser feito no Lar São Vicente para melhorar a vida dos nossos idosos, dos nossos velhinhos. Seria isso, senhor... Sim? Pode? Com a palavra, vereador Emerson. Senhor presidente, senhores vereadores, só queria fazer um parênteses nesse recurso direcionado para Conchas do deputado federal Mendes Tame, que tem uma participação do Luiz Antônio Fecina, que tem um bom relacionamento com o deputado Mendes Tame e que tem o dedo dele também para esse trabalho para Conchas. Seria só isso, vereador? Com certeza. Tá certo. Seria isso, senhor presidente, nobres colegas. Muito obrigado. Convido o vereador Darciso para assumir o meu lugar enquanto faço uso da tribuna. Convido o vereador presidente Miguel Chaguri para o uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores e público presente. No uso da tribuna de hoje, gostaria de falar a respeito das minhas indicações. Uma delas diz respeito à sinalização indicativa dos bairros urbanos, que tem a finalidade de facilitar aos visitantes e entregadores de mercadorias uma informação a mais, evitando assim que trafeguem sem necessidade em ruas que não têm nada a ver com seus destinos. Além de não precisar ficar pedindo informações aos pedestres, muitas das vezes parando o trânsito nas ruas. A outra indicação diz respeito a um pedido dos moradores do distrito, que querem mais uma vez enfeitar a praça no final do ano, com a montagem do presépio. E tendo em vista que o presépio antigo se encontra todo quebrado, faço esse pedido ao prefeito que compre um novo presépio, mas que o faça comprando um material mais resistente, pois os comprados anteriormente não aguentaram ficar expostos ao sol e à chuva, nem mesmo por um único período de exposição. Gostaria também de falar de algumas conquistas do governo Odirley, ocorridas durante a semana que passou. A primeira delas diz respeito à liberação de verbas do programa PAR, Plano de Ações Articuladas do Governo Federal, no valor de R$ 575 mil, destacando que graças ao diretor de Educação Rogério de Moraes, que conseguiu com muito esforço e dedicação alimentar este programa corretamente, demonstrando competência e comprometimento com o cargo
que ocupa e o salário que recebe. Lembrando que esse recurso não vinha para Conchas antes. Parabéns ao Rogério e a toda a sua equipe. Outra conquista, como já disse o vereador Narciso, foi uma bela ambulância Mercedes-Benz 0 km, que irá ajudar em muito os atendimentos emergenciais de nosso hospital. Lembrando que de todos os mais de 500 municípios participantes daquele evento, apenas 30 receberam uma ambulância. Outra conquista foi a assinatura do convênio para a aquisição do caminhão-pipa, que irá sem dúvida nenhuma nos socorrer nos momentos difíceis, de incêndio, de falta de água nos bairros e, por que não dizer, nos livrar da poeira em nossas ruas que ainda não têm asfalto. Outra conquista foi uma emenda parlamentar do deputado Roberto Moraes, do PPS, no valor de R$150 mil. Deputado este que vem colaborando e muito com o nosso município. Mais uma conquista foi uma emenda parlamentar do deputado Marcos Neves, do PSB, no valor de R$160 mil. Conquista esta que devemos agradecer também ao cidadão Elton Domingues Alves, que nos colocou em contato com esse deputado antes mesmo da nossa posse, e que prontamente decidiu ajudar Conchas. Graças ao Elton, naquele dia perdemos o voo para Brasília, por 5 minutos de atraso. Graças ao Elton, tivemos que pagar mais R$250 cada um para pegarmos o próximo voo. Mas valeu a pena, Conchas foi recompensada, ganhamos um deputado parceiro. Parabéns ao cidadão Elton. Outra conquista se refere a uma emenda parlamentar do deputado Bezerra, do PSDB, no valor de R$200 mil. Conquista esta que devemos exclusivamente ao companheiro de partido, o senhor Jamil Fessel, o alemão, pois foi através do seu contato e seu esforço que conseguimos essa importante ajuda para o nosso município. Parabéns ao alemão também. No total, essas últimas conquistas ultrapassam os valores de R$1.300.000. Portanto, as boas notícias superam e muito as más notícias, muitas das vezes inventadas por opositores políticos de Conchas. Parabenizo a todos os vereadores, o prefeito, o vice, os diretores e funcionários que estão se empenhando para ver Conchas realmente caminhar no rumo certo. Todos sabem que tenho o maior prazer em divulgar no Facebook as boas notícias da administração Odirley Reis. Mas como nem tudo são flores, também não posso deixar de fiscalizar e cobrar aquilo que não está sendo feito. Recebi reclamações do setor da saúde, e como todos sabem, esse setor de fiscalização não existe ninguém melhor que o vereador Miguel Mir para fazê-lo. E não vou entrar nessa área de fiscalização, pelo menos por hora. Estive em Juquiratiba este fim de semana e pude constatar que o distrito precisa urgentemente de algumas manutenções básicas e, por que não dizer, baratas. As coisas por lá não estão nada boas. O jardim está muito feio, precisando de pelo menos uma pintura no muro e no banheiro. Banheiro esse que merece uma atenção especial por parte dos funcionários. Fui cobrado a respeito da colocação dos refletores da quadra. Sei que os materiais da iluminação da quadra já foram adquiridos, portanto peço ao setor competente que faça a instalação o quanto antes. Estive percorrendo a rua Pedro Salgado e bem em frente ao Aras me deparei com uma cena estranha. Fabiano, por favor, coloca a foto. Como podem ver, senhores, existe uma manilha estourada e um buraco no meio da rua. E isso está assim desde o mês de março. E ao invés de se resolver o problema, arrumando a galeria, foi colocado um dormento em pé. Indo na direção da Biquinha, na estrada que liga Juquiratiba a Piramboia, me deparei com outra situação. Por favor, Fabiano.
Esta é a ponte do Zé Carreiro. Ela está praticamente sem as vigas horizontais e existem pregos salientes, como pudemos ver nas imagens. O serviço ali é de fácil solução, é só trocar as vigas horizontais, pois o restante da ponte está em bom estado. Caminhando um pouco mais, me deparei com outra situação. Por favor, Fabiano. Como podem ver, esse é um mataburro que fica entre as duas pontes, a do Zé Carreiro e a do Poção Azul. Está faltando vigas, tornando impossível o tráfego de veículos, principalmente caminhões. Os carros estão tendo que passar pela porteira lateral. E caminhando mais 50 metros, cheguei à ponte do Poção Azul. Por favor, passa as imagens, Fabiano. Como podem ver também, senhores, aqui o caso é mais complicado, pois além das vigas horizontais estarem comprometidas, as vigas verticais estão todas podres e necessitam de substituição total. Mas como no caso da outra ponte, ao meu ver, a estrutura não está comprometida. Como já tinha esgotado o limite de indicações, e eu já tinha feito na última sexta-feira, resolvi fazer essas indicações através de ofícios ao senhor prefeito, e as fiz hoje, juntamente com as fotos, pois considero de extrema urgência que esses reparos sejam feitos antes que o pior venha a acontecer. Fui hoje à tarde ao almoxarifado e mostrei as fotos ao senhor Santo e senhor Zanqueta, que me informaram desconhecer o problema das pontes e do mataburro, e que tinha conhecimento da manilha estourada. Eles entenderam a urgência dos reparos e me disseram que nos próximos dias os problemas estarão solucionados. Vamos aguardar. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Convido o presidente Miguel Chagor para reassumir a presidência. Consulta o plenário sobre a dispensa do intervalo regimental de 15 minutos, conforme o artigo 163 do regimento interno. Quem for favorável à dispensa do intervalo regimental, fique sentado. Quem for contra a dispensa do intervalo regimental, fique em pé. Dispensado o intervalo regimental por unanimidade. Passamos para a ordem do dia. Discussão e votação. Projeto de Lei 52/2013, Poder Executivo. Em discussão. Senhor presidente. Vereador Miguel Mir. Esse é o projeto dos táxis, né, senhor presidente? Esse é um projeto que foi, acho que solicitado por diversos vereadores para que se libere as cores nos táxis novamente, né? No meu entendimento, deveria ser ou prata ou branco, né? Mas, atendendo aí as reivindicações de vários taxistas, aí o senhor prefeito mandou esse projeto. Só que, ao mesmo tempo também, senhor presidente, eu acho que o táxi é instrumento de trabalho e não instrumento de favorecimento para se comprar carro mais barato, que é o que muito se ocorre e que em alguns casos a gente já vê até historicamente aqui em Conchas. Então, eu também estou fazendo um requerimento para beneficiar aqueles que realmente trabalham com os táxis e que a prefeitura fiscalize aqueles que utilizam somente como vantagem financeira de se comprar um carro mais barato e não se trabalha como taxista. Então que se exija o adesivamento do carro, que se coloque o adesivo de táxi nos carros, que se coloque o número do alvará desse veículo, e toda a documentação, porque se a pessoa quiser passear com o táxi vai ficar mais chato ainda, pelo menos o carro vai estar um pouco mais identificado. Se bem que eu acho que a prefeitura poderia fazer uma averiguação
E aí, no mínimo, liberaria uns 4, 5 carros aí que estão sendo utilizados somente para especulação e vantagens financeiras. É isso, senhor presidente. Em discussão, vereador Emerson. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade eu fui um dos vereadores que participou desse pedido para voltar como que era antes, a liberdade de cor dos taxistas, com a participação do vereador Darciso. Nós oficiamos ao senhor prefeito. O que ocorre é que nós moramos numa cidade pequena e que de costume os taxistas têm seus clientes já de dia a dia. E o fato de os carros, os táxis estarem na mesma cor, dificulta. Por exemplo, o cliente liga no telefone do ponto de táxi da Praça Tiradentes. Então tem uma ordem de chegada, uma ordem de saída. Consequentemente, após essa ligação, o primeiro da fila vai e buscar esse cliente. E tem alguns oportunistas, de forma meio desleal, que se aproveitam da situação. O taxista do ponto fala: eu estou indo com o táxi cinza. Nesse momento está passando um outro táxi cinza, e que a pessoa se acha que é o mesmo táxi e acaba pegando. E acaba criando um conflito de interesses entre os táxis. Mas eu acho que pode melhorar de outra forma, como o vereador Miguel colocou. Outra maneira de, como se diz, de colocar lá, de divulgar o táxi, com placas indicativas, até mesmo número de autorização, para ficar mais justo e não ficar a Deus dará também. Seria isso, senhor presidente, nobres companheiros. Não havendo mais ninguém em discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentada. Quem for contra, fique em pé. Projeto de Lei 52/2013, Poder Executivo, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 13/2013, Poder Legislativo, em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Projeto de Lei 13/2013, Poder Legislativo, aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo 14/2013, Poder Legislativo, em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Projeto de Lei de Decreto Legislativo 14/2013, aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo 15/2013, Poder Legislativo, em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Projeto de Decreto Legislativo 15/2013, aprovado por unanimidade. Requerimento 77/2013, em discussão. Requerimento 78/2013, em discussão. Requerimento 80/2013, em discussão. Vereador Ademir. Gostaria de comentar um minutinho só o meu requerimento. Eu acho que está havendo muitas informações, às vezes algumas encontradas, e esse requerimento que é sobre o bairro da Estância Cristal, para ver como é que ele se encontra, se é particular, ou público, quando foi passado, que tem várias ruas de acessos que dá ao bairro ali do senhor Darcy Alves, e pessoas ali, algumas querem que feche as ruas, outras não querem. Então, nada mais justo a gente ver o que o Executivo tem para nos dizer sobre isso. Seria isso, senhor presidente. Discussão, vereador Miguel Mir. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho
Boa iniciativa do vereador Ademir. O pouco período que fiquei como prefeito municipal, uma das ações minhas foi abrir todas as ruas daquele bairro que já havia a reivindicação. A partir do momento que você incorpora todos os deveres do município em prover abastecimento de água, coleta de lixo, cobrança do IPTU, tratamento de esgoto e o asfalto, que é o dinheiro dos impostos de todos os cidadãos de Conchas, lá não pode ser encarado como loteamento fechado. E quando eu solicitei o mapa ao departamento de obra, lá constam como as ruas, que vão dar na rua lá, se não me engano, Pascoal Tomazella, que passa por trás do loteamento. Então lá não é condomínio fechado, lá não é loteamento fechado, lá é perímetro urbano, é como uma vila qualquer, é como uma vila Zanin, como uma vila Alfredo, Coabes, é uma vila normal. Mas é bom que venha essa resposta por escrito, vereador Ademir, para acabar de vez com esse tipo de dúvidas. E eu sou favorável que se abra todas as ruas, porque o direito de ir e vir pertence a todos, e muita gente às vezes tem que dar a volta para poder vir cair aqui na estrada que está asfaltada, e se demanda muito tempo. E nada mais justo, já que a gente usa o nosso dinheiro dos nossos impostos, que deve ser utilizado para atender às necessidades, inclusive tem requerimento meu da semana passada pedindo sobre o asfalto, que a prefeitura vai realizar, e se a prefeitura vai realizar é dinheiro público, nada mais justo que as ruas sejam abertas. Mas é de boa vinda e de boa hora esse requerimento, Ademir. A questão, vereador Miguel, uma informação extraoficial que eu tenho é que no cartório essas ruas são fechadas. Agora vamos guardar o posicionamento do executivo aí para nós vermos. Seria isso, senhor presidente. Colocar em votações os requerimentos 77, 78 e 80. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contra fique em pé. Requerimentos 77, 78 e 80 de 2013, aprovado por unanimidade. Moção de congratulação 76, 2013, em discussão. Moção de pesar 77, 2013, em discussão. Moção de pesar 78, 2013, em discussão. Moção de pesar 79, 2013, em discussão. Moção de congratulação 80, 2013, em discussão. Vereador Rodrigo. Essa moção é para os professores que foram premiados, né? Foram cinco lugares e os 3 primeiros foram premiados da educação inovadora. Cada professor teria que apresentar um projeto, né, com a sua sala, fazer um estudo prático com a sua sala e apresentar. E aí o Instituto Max de Ensino, lá de Londrina, analisaria os projetos. Então aí ficou a professora Elizabeth Pérez, a professora Lilian, né, foram aí 4º e 5º lugar, a professora Adriane, Cleide e a vencedora a professora Andressa. Parabenizar todas que fizeram os projetos, se empenharam. Então foi muito bonita aqui a apresentação, a sessão solene na sexta-feira. Então, parabéns a todo esse projeto, a toda a educação que este ano fez esse projeto da educação inovadora. E o senhor secretário já disse que o ano que vem vai ter mais surpresas, né? Vão melhorar ainda mais esse projeto. Então, esta moção vai para todas essas professoras e a todos aqueles que fizeram o projeto também, a gente inclui. Seria isso, senhor presidente. Não vendo mais ninguém em discussão, passamos à votação das moções. Moções 76, 77, 78, 79 e 80. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moções 76, 77, 78, 79 e 80 de 2013, aprovadas por unanimidade. Passamos agora para a explicação pessoal dos senhores vereadores. Vereador Ademir. Senhor presidente, eu já queria falar para o secretário Miguel Mir
para anotasse em forma de requerimento, que chegou algumas informações para mim que teria caminhoneiros estariam sendo tratados de maneiras não iguais, diferentes. E para uns de uma maneira, para outros de outras. Para o executivo, o requerimento. E daí eu gostaria de saber, até para sanar essa dúvida desses caminhoneiros, se já foram efetuadas algumas multas, né, de trânsito dentro da cidade, ou mesmo estacionados os caminhões, e, se possível, quais os agentes de trânsito que estariam no poder de atuar desses infratores. Seria isso, senhor presidente e primeiro secretário. Será feito através de ofício, vereador, que o requerimento não dá mais. Vereador Luiz Neder. Só para complementar a informação do vereador Ademir, outro dia eu presenciei, vereador, um guardinha, um caminhão no meio no centro da cidade, carregado, e um agente de trânsito levantou com a mão: "Oh, tudo bem, como é que tá?" E não conversou com o caminhoneiro, não explicou sobre que não podia estar ali, que estava estragando o asfalto. Então é complicado. Então precisa conversar com os agentes de trânsito, todos eles, explicar que tem que instruir o caminhoneiro para não estar ali, não cumprimentar: "Oh, tudo bem, como é que tá?" Não é assim. Então tem que agir, tem que trabalhar. Então isso que o senhor está falando é verdade, eu presenciei isso, que estão tratando quem é amigo, né, com um sorriso no rosto, e quem ele não conhece, ele faz a multa. Então isso eu vi isso aí, eu presenciei. Seria isso, senhor presidente. Explicação pessoal, vereador Júnior. Senhor presidente, nobres colegas, queria falar sobre a minha indicação, sobre arrumar a estrada do bairro Varzião lá, que a estrada está péssima, e também tem uma ponte lá com problema, está com várias vigotas quebradas, e oficial o seu Santos e o seu Orlando para ele que vai arrumar, que o pessoal lá moram lá e todos eles têm empresa aqui na cidade, loja, tem um que é feirante, então eles utilizam muito das estradas lá. E a outra, que nem o Darciso falou, o Miguel também já falou, queria agradecer ao deputado Roberto Moraes, que é deputado do nosso partido, meu e do Ademir aí. Ele vem ajudando muito Conchas, acompanhou a gente na Artesp, acompanhou a gente na rodovia do TT, assinou agora um convênio de 150 mil, já tem outro convênio pronto para ser assinado, no valor de 250. E falar também que a gente está trabalhando, né, Ademir? Não como diz no jornal por aí, que nós tem padrinho político também. E estamos lutando, correndo atrás. E se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Seria isso, senhor presidente e os nobres colegas. Explicação pessoal, vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres colegas, falar da minha indicação, que eu fiz para uniformizar, né, todas as crianças. Então, para que o executivo aí possa estudar a possibilidade de dar um uniforme para cada criança. Se for possível, antes do desfile, esses uniformes estarem com eles já, né, ou desfile, ou apresentações, não sei o que vai ter dia 4 de dezembro, né, porque gasta-se bastante dinheiro com fantasias, com roupas, bonito, fica bonito. Mas será que há necessidade? Na minha opinião, poderia uniformizar todas as crianças, colocá-las nas ruas com um uniforme, com certeza identificaria muito melhor essas crianças e ficaria mais bonita a escola. Antigamente as crianças não entravam na escola sem uniforme. Hoje em dia
é um colorido nas escolas, cada uma vai com uma roupa, então fica até feia a escola. Então, essa é uma indicação, e nós vemos cidades aí vizinhas que dão o kit de material, né, e também de uniforme. Não fica caro e a educação tem dinheiro para isso, né, então indicar para que estude essa possibilidade. Se não der, até esse ano, aí para o ano que vem, né, para o ano letivo de 2014. Eu recebi também aqui da Rodovias de Tietê, que eu fiz um requerimento para solicitar o recapeamento ali das ruas que dão acesso a Marechal Rondon em frente ao seminário, né? Então eles falam que não fazem parte do sistema viário, né, da responsabilidade deles, não fazem parte. Gostaria que o senhor secretário fizesse novamente então uma solicitação para eles, porque é esquisito. Então por que eles colocaram o guarda-reio lá, se não faz parte? Né? Então colocaram o guarda-reio, mas asfaltar, melhorar ali que está terrível em frente ao seminário, né, os dois lados, está terrível ali aquelas ruas. Então oficiar de novo eles, né, porque não sei se eles não entenderam qual rua que era, né? Então eles tirem o guarda-reio se não for da responsabilidade deles. Seria isso. E eu também estive em conversa com a Augusta, a diretora do Departamento da Assistência Social, semana passada, e ela passou uma informação interessante que eu não sabia, né, que eles recebem currículos das pessoas daqui, dos munícipes, e enviam para empresas da região. Então aqueles que têm o seu currículo já pronto, pode mandar lá que eles enviam. E quem não tem, lá mesmo eles fazem o currículo. O currículo das pessoas lá tem computador, tem impressora, eles já imprimem e dão para a pessoa. Então é interessante, em algumas empresas já vêm e pegam o currículo ali das pessoas, né, para analisar. Então seria isso que eu gostaria de divulgar, esse trabalho da assistência social lá daqui do nosso município. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Em explicação pessoal, vereador Eugênio. Senhor presidente, nobres colegas, primeiramente eu queria parabenizar os professores da rede municipal e da rede estadual pelo seu dia. Parabéns. E também gostaria de comentar sobre a Sabesp, que vem desempenhando o seu trabalho no nosso bairro. Cada dia está se aproximando aí da melhoria lá, porque aquele bairro está carente por água. E também eu queria comentar sobre uma indicação sobre o projeto inovador aqui, né? Que os 5 contemplados aí, né, pelo seu trabalho. Inclusive, fiquei até surpreso, minha filha também foi a 4º lugar, Lília de Oliveira. Fiquei surpreso com isso aí, pelo trabalho. Parabéns para todos. E também gostaria de comentar sobre o Fundo Social de Desenvolvimento da Educação, Caminho da Escola, onde recebemos um telegrama do Márcio França, do PSB, onde ele comunicou que nós, a cidade, nós aqui, né? Digo nós porque nós somos conscientes, está enviando aí uma verba de R$94 mil para a infraestrutura das escolas. E também uma outra de 481, né? Caminho da Escola, esse é para a compra de ônibus. Então a gente agradece o trabalho do deputado lá, que ele nos prestigiou aí. E também eu queria comunicar ao Departamento de Obra, né, sobre as melhorias lá que vem fazendo no bairro, sobre as ruas, as numerações das casas, e eu acredito que dentro dessa semana já estará colocando as placas também nas ruas,
com os seus nomes dos fundadores. É isso, senhor presidente e nobres colegas. Em explicação pessoal, vereador Emerson. Senhor presidente, senhores vereadores, só para mim não cometer nenhuma injustiça, com relação ao recurso de 30 mil anunciado para o asilo pelo vereador Luiz Neder, tem uma participação também do vereador Anselmo, PSDB, ex-vereador desta casa, que eu me recordo na época que ele também estava atrás desse recurso. E também parabenizar os vereadores da base aliada pelas conquistas desses recursos, pelos trabalhos, pela correria, e alertá-los que o momento é esse. O ano que vem temos eleições aí, estadual, federal, e que é agora que nós temos que correr atrás e pedir recurso para todos os deputados, nossos representantes a nível estadual e federal. Seria isso, senhor presidente. Explicação pessoal, vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, eu também queria reiterar aqui, o vereador Gênio já fez a colocação, qual eu também recebi o mesmo telegrama, aqui endereçado a Darciso Aparecido Capelari, diretamente de Brasília, do deputado Márcio França, com esses valores que o nobre mencionou aí, que é o 94 mil e mais os 481 mil. Então, é mais uma conquista para o nosso povo consciência aí. São aquisições para a compra de ônibus. Nossas crianças estão felizes, vão viajar em carros novos, a grande parte já está viajando em carro novo. Então, a gente pretende, até mais para frente, reformar a frota inteira com essas conquistas, com os deputados, com os governantes aí. Eu queria parabenizar também a Mara em Jiquiratiba. Todo ano ela faz a festa para as crianças. Então está de parabéns, a festa foi boa. O pessoal colabora, eu também, inclusive, colaboro, acho muito bonito a atitude da Mara, e agradecer a primeira-dama também que colaborou com a festa, com o bolo lá, para a criançada lá. Também, Mercado Mama também fez a brincadeira para as crianças e outras empresas aí. Então, está de parabéns, é um dia muito importante, a criança fica esperando aquele dia chegar. E parabenizar o professor também pelo evento acontecido aqui na Câmara, o jantar, parabenizar quem foi premiado aí, está de parabéns, e o jantar estava especial. Tomara que venha outro meu logo, né, Luiz Neder? Seguindo aqui, eu acho estranho a colocação aqui, fico contente do presidente, ele tem um umbigo enterrado em Jiquiratiba, eu acho que ele tem que mais ir mesmo lá, nos ajudar. Eu acho estranho o Zanqueta, o Santos, são pessoas idôneas, a gente vem até parabenizando e falar que desconhece. Eu tenho até filmagem aqui com presença deles e o senhor Lipe. Isso há meses atrás esse vereador vem pedindo. Por quê? É a estrada do vereador Darciso, que falam lá, né? Hoje eu falei para a irmã do presidente, para o companheiro dela. Eu vinha vindo, ela falou, dá para chegar em Piramboia? Eu falei, dá, com sacrifício dá. Eu estou até chateado porque é a estrada que o vereador usa todo dia. Que eu tenho 2 sítios para aquelas bandas lá. Então, mas não é só o Darciso que anda. Eu falo pro Zanqueta, eu falo pro Santo, inclusive o Santo gostou, o Lipe gostou da estrada, da mata. Lipe tem bastante fotografia, da biquinha que o senhor mencionou. Estranho, eu estou aguardando essas vigas aí, faz meses. E o Zanqueta sumiu de Jiquiratiba. Por sinal, até problema particular, até da igreja ele afastou após a perca da eleição. Desagradável, até os companheiros de igreja dele falam, Zanqueta perdeu a eleição, abandonou até a igreja aqui, abandonou até os companheiros. Eu acho que não é por aí. Ganha-se bem. Ganha por aproximadamente 2 vezes do vereador. Está aqui os senhores para dizer. Eu não tenho...
o salário nosso é bom, nós temos que honrar esse salário, correr atrás. Votamos o salário aí, deu problema na primeira vez, deu na segunda vez, votamos. Está aí o salário minguado do funcionário, e o secretariado falar isso aí é desagradável. Está lá um morrão esperando, uma miséria de manilha lá, meia dúzia de manilha. O Miguel Gonzaga cedeu o terreno para a gente fazer esse desvio d'água lá. Se diz que choveu, caminhão de boi não sobe, caminhão de adubo não sobe, é só de trator, eu estou esperando, então é desagradável, a gente não queria chegar nesse ponto aí. Então, eu acho que alguém fala até de trocar a zanqueta. O povo está querendo fazer até um bastinado, porque ele sumiu de Juquiratiba. E está lá. Então, começou bem, e agora fugiu. Eu tenho uma outra reivindicação também, da água que inunda a Juquiratiba. Fiz a conquista, até um nobre colega aqui, falou, vamos fazer uma moção para a moça lá que cedeu o terreno, o vereador Miguel Mir. Então, só para acrescentar, o assunto acho que é de certa relevância aí. Então, eu estou lá esperando, a chuva chegou e vai chegar muito mais, não foi feita a galeria. Também não dá Juquiratiba lá da mesma forma, mesmo com a colaboração. Agora, por causa de meia dúzia de manilha, está um monte de dinheiro aí na prefeitura. Um monte, agora meia dúzia de manilha, desagradável isso aí, fala que desconhece. Eu tenho filmagem com eles junto. Então, eu acho barbaridade. Eu acho que tem que falar a realidade. Então, eu acho que seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Explicação pessoal, vereador Miguel Mir. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não ia me manifestar hoje, mas como o presidente até citou meu nome em tribuna a respeito da saúde, antes só lembrar, o vereador Darcy tem que defender mesmo o distrito e tem que falar aquilo que tem que ser dito, porque senão as pessoas acham que está tudo mil maravilhas e vivemos um conto de fadas, e não é bem essa a realidade. Tem muitas conquistas, tem muito trabalho aí sendo feito, mas também tem muitas dificuldades e muita coisa para ser feita. A própria saúde, como o vereador Miguel disse, presidente, que eu sou o fiscal, que eu sou o vereador. Não. Nós todos somos. Os 9 vereadores aqui trabalham. Eu, por acaso, sou profissional da área de saúde, sou funcionário da saúde, já fui secretário, mas a obrigação é de todos nós aqui fiscalizarmos e trabalharmos. E semana passada eu usei a minha tribuna integralmente para falar sobre a saúde. Porque vir aqui criticar é fácil, mas eu aprontei diversas alternativas de solução para poder tentar equacionar e resolver os problemas. E sempre me coloquei à disposição, converso sempre com o nosso vice, o Marcelo, trocamos ideias sobre as questões de saúde, com o próprio Mureb, a gente sempre está conversando. É que às vezes os fatos são maiores do que a gente possa imaginar, e às vezes está tomando um volume. Ainda quero crer que muita coisa vai melhorar, mas ainda em se tratando no pronto-socorro do hospital, ausência de consultas de especialistas, ausência de visitas de agentes comunitários, ausência da enfermeira no posto da saúde da Coab 3, a gente não pode negar que não está ocorrendo. Está. Atraso na compra, agora foi feitas as licitações, está começando a voltar de novo. Não que esteja faltando, não é isso, não está faltando, mas algumas coisas atrasam. E o que é mais chamativo é o PS do hospital. É o ambulatório onde todo mundo lá sabe que todo dia está lotado. É segunda-feira, é um dia que já está caracterizado como sobrecarregado. Vamos ter que pôr um médico, ponha mais um, que sejam 2, vá até contra aquilo que eu penso. Mas se está lá a população, não pode ficar esperando para ser atendido. Então eu acho que fez bem o vereador Darciso de colocar essa situação do distrito de Juquiratiba, que há meses, e eu lembro que o vereador já falou sobre esse assunto, tem indicação, segundo o vereador. Estou citando até o vosso nome, vereador Darciso, pode falar, pode falar. Com a palavra, vereador Darciso. Então, nobre colega, eu tenho indicação
da melhoria da estrada lá, tem indicação da ponte, que está um caos, como os senhores viram aí. Agora não sobe o morrão. Choveu, não sobe o morrão. A alternativa é desviar pela linha velha, que chama, sabe? Não passa. Não passa. O caminhão, este vereador foi arrumar um morão derrubaram o morão. Essa semana o caminhão derrubou o morão, porque o Matabu não passa. E vieram reclamar. O Carlos, proprietário, veio reclamar para mim sábado cedo. E eu tenho comércio. Eu saí, deixei a minha esposa no comércio, peguei as ferramentas, eu fui colocar o morão na porteira, porque senão o gado dele sai na linha do trem, e daí? Aí perde um boi, a criação morre, a vaca morre. Então, está feita essa reivindicação faz tempo. E é um lugar que dá acesso para a Biquinha, o povo de Concha vai na Biquinha lá, eles vão fazer aos domingos, vai muita gente de Concha fazer arroz com galinha, e divertir lá, é um lugar gostoso. Então estão deixando de ir porque não tem estrada. Choveu, não tem estrada. Então, obrigado pela parte. Então eu acho que é isso. O vereador tem que falar mesmo, não é só vir aqui bater palma e elogiar. Tem que fazer isso e tem que cobrar. Porque senão nós vamos estar aqui somente para bater palma. E não é essa a função do vereador. A função do vereador, a principal, fiscalizar o executivo. Não fiscalizar no sentido de denúncia, mas é com quem a população pode conversar mais, é com a gente. É a gente que está no contato mais diretamente com a população. Então, se está fazendo isso, eu acho que, no mínimo, a gente tem que ser ouvido, vereador Darciso. No mínimo. Tá. Colega, o pessoal alega ele foi pouco votado lá em Jucretiba, Orlando Zanqueta. Mas não quer dizer isso. Se não tem um cargo, tem que honrar o cargo. Seria isso. Pela ordem, senhor presidente, só fazer uma correção da tribuna. Pois não, vereador. Recebi uma informação agora há pouco que a Associação Protetora dos Animais realizaram mais de 100 castrações dos cachorros de rua. Eles receberam doações e fizeram gratuitamente os cachorros de rua. Só para fazer uma correção que eu falei que não tinha feito dos cachorros de ruas, realmente eles fizeram sim mais de 100 cachorros. Tá ok? Muito obrigado, presidente. Gostaria de falar em explicação pessoal a respeito do torneio de futsal da Coab 4. Parabenizar lá a Lurdinha, o Belinho, o Edson, o Tomate, o Santo e o Ademir Simão também, que colaborou lá com o torneio. Foi muito legal. Infelizmente o sol estava forte demais e lá infelizmente não temos a cobertura. Vamos aguardar ver se a gente consegue essa cobertura lá para que o próximo torneio já esteja a quadra coberta. Declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 21/10/2013, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva Conchas, são tantas as conchas do meu rio.